Tudo pro Tribunal de Justiça de São Paulo com a apostila. Só que na verdade a apostila tá toda desatualizada, meu. Tá tudo errado. Bom, ela é de vários anos atrás, né? Daí agora vamos ler o capítulo 3. Processo Civil, Lei 2153, artigo 144 a 155. E daí eu também vou riscando aqui, vou aproveitando e riscando todos esses erros processuais. Tipo, todos os tecos estão, os números estão errados e os que estão, o que tá nela tá tudo diferente também. 144. Aqui tem umas coisas que nem estão vendo, meu. Código Processual Civil. Mas tem uma coisa interessante aqui. O que está na Constituição. No artigo 5, inciso 35. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. A norma constitucional dirige-se frontalmente ao legislador ordinário e a todos. Frontalmente e a todos os atos normativos ou não que venham a limitar o exercício de ação. Qualquer pessoa que sinta seu direito ameaçado ou que entenda que sofreu uma lesão merecedora de reparos tem o direito de ir ao judiciário buscar uma solução na forma de uma sentença proferida pelo juiz. A regra hoje é que qualquer pessoa pode recorrer ao judiciário, independentemente de abrir ou não processo administrativo, excepciona o legislador constituinte apenas em relação à justiça desportiva. Artigo 217, súmula 1. Qualquer pessoa pode propor qualquer processo desde que cumpra algumas condições, desde que preencha certos requisitos. A isto se chama condição de ação, e são condição de ação, por exemplo, ser posposta pela pessoa certa e usar o processo correto. Por fim, necessita pedir ou ser atendido naquilo que a lei autoriza. Interessante esse contextinho. Agora vamos ver aqui. Tutela, perimpressão, coisa julgada, pedido, litisπedência, continência, despedimento de inspeção, auxiliares de justiça, serventuário de oficial de justiça, dos atos processuais, atos da parte, atos do juiz, atos de escrivão do chefe de secretária, do lugar, do tempo, dos prazos, das citações, da verificação dos prazos e penalidades. Daí aqui começa num capítulo 134, mas eu não começo no capítulo 134, eu começo no capítulo 2, título 2 dos recursos. Capítulo 2 dos impedimentos e da suspensão. Não, eu estou no 144 a 145. A 155 é dos impedimentos e suspensões. E tá aqui também a mesma coisa. Só que tá... tá tudo diferente aqui. Tipo, aqui começa 134 e vai aqui, a impedimento, defesa do juiz, quando os dois, auxiliar de justiça. Tudo erradinho, tudo erradinho. Então risca. Super errado, super errado, super errado, super errado e super errado. Vamos lá. Amiguinho, já, vamos lá, ler os processos civil que mudou tudo. 144. Impedimento do juiz, sendo ele vedado de exercer suas funções no processo. E em que eu interveio como mandatário da parte, ofício ou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. 4. Também é impedido quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive.
Sabe, essas coisas que estão aqui de impedimentos, aparecem as mesmas coisas lá das normas de corregedoria. E no processual penal. Quer dizer, acho que eu estou falando errado. Aparecem essas coisas no processual penal, nos impedimentos do juiz. Também. Repeteco. Também é impedido quando for sócio ou membro de direção ou de administração da pessoa jurídica no parte no processo. Também é impedido quando for herdeiro presuntivo, donatório ou empregador de qualquer das partes. Também é impedido quando em que figure como parte da parte instituição de ensino com a qual tem relação de emprego ou decorrentes de contrato de prestação de serviços. Também é impedido em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado do outro escritório. Também é impedido, por último, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Súmula 1. No 144, na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, ou advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicamente do juiz. Súmula 2. É vedado a criação de fatos preveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Súmula 3. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso do mandato conferido ao membro do escritório de advocacia que tem os seus quadros de advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Ou seja, esse aqui é o extra, né? Uma coisa para ser advogado que também é impedido. Daí agora aparece a suspensão. Aqui no que é o material que eu tenho não fala muito da suspensão, não. Da suspensão, a suspensão do juiz começa com um amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. A suspensão também quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois da iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes a circular alguma das partes acerca do objeto de causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. Também a suspensão quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive quando qualquer das partes for sua credora ou devedora. Né? Também a suspeição quando o interessado do julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Súmula 1 do 145 poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro intimo, sem necessidade de declarar suas razões. E súmula 2 será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega, ou seja, os caras tentam fazer o cara ficar suspenso. E também será ilegítima quando a parte que alega houver praticado ato que signifique manifestação ou aceitação do arguido. Isso eu não sei o que é manifesta aceitação do arguido. Artigo 146. No prazo de 15 dias, deve aparecer um prazo aqui. Vamos colocar aqui. Prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. A contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspensão em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Súmula 1. Se reconhecer o impedimento ou a suspensão ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição do prazo de 15 dias. Apresentará suas razões e acompanhadas de documentos e de rol de testemunha se houver ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Súmula 2. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensível, se for recebido sem efeito suspensível, o processo voltará a correr. E se for recebido com efeito suspensível, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Interessante. Na verdade, não entendi nada, né? Súmula 3. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Súmula 4. Verificada a alegação de impedimento ou de suspensão é improcedente o tribunal. É improcedente o tribunal. Impedimento de suspensão é improcedente. O tribunal rejeita lá.
Súmula 5. Acolhida a alegação tratando-se de impedimento ou de manifestação suspensão, o tribunal coordenará o juiz nas custas e remeterá aos autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Súmula 6. Reconhecido o impedimento ou a suspensão, o tribunal fixará o momento a partir da qual o juiz não poderia ter autuado. E súmula 7. Para terminar, o tribunal decretará a nulidade dos autos do juiz se praticados quando já presente motivo de impedimento ou de suspensão. Eu entendo tudo, entendo tudo! 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, entende tudo. Artigo 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes consanguíneos, isso aqui tá, né, coisa aqui. Quando dois ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins em linha reta e no segundo grau da linha colateral, o primeiro que conhecer da causa no tribunal impede que o outro participe do julgamento, caso em que segundo se escusará, remetendo o processo ao seu substituto legal. Então é a mesma coisa o 147 aqui. Vamos ver se vai continuar desse jeito. 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, né? Deixa eu ver se está isso aqui. Linha reta e no segundo grau de linha colateral. Forem parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral e no segundo grau na linha colateral. E no aqui, ó, aqui já está errado. Até o terceiro grau, inclusive na linha colateral, até o terceiro grau, inclusive o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue. O primeiro que conhecer da causa no tribunal impede que o outro participe do julgamento. É, mesma coisa, só que está com palavras diferentes. Caso em que o segundo se excusará remetendo os autos ao seu substituto legal. Remetendo o processo ao seu substituto legal. Diferente, né? Diferente. Tá tudo diferente aqui. Tá tudo diferente. Esse código aqui que eu tenho. Vamos lá. Artigo 148. Aplica aos seus motivos de impedimento e de suspensão. Ao membro do Ministério Público. Tipo, o texto novo é muito mais bonitinho. Esse aqui tá meio confuso. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspensão também ao membro do Ministério Público, aos auxiliares de justiça e aos demais sujeitos parciais e do processo. Súmula 1, 148. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspensão em petição fundamentada e devidamente interessante. Volta. Súmula 1. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspensão em petição fundamentada e indevidamente instruída. Na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Súmula 2. Súmula 2. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias. É facultado a produção de prova quando necessária. Súmula 3. Nos tribunais, a arguição a que se refere a súmula 1 será disciplinada pelo regimento interno. Súmula 4. Os dispostos na súmula 1 e 2 não se aplica à arguição do impedimento ou de suspensão de testemunha. E para acabar o vídeo, capítulo 3. No conteúdo que eu tenho aqui, está no capítulo 5, do auxiliar de justiça. Auxiliares de justiça estão no artigo 149. São auxiliares de justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretário, o chefe da secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista, o regulador e o avarias. Tem muita coisa aqui. E novas caras também. Tá até erradinho esse aqui. Daí tem uma seção para cada cara, né? Deixa eu ver.
Olha aqui, só são 2 páginas. Então vamos terminar o vídeo com esses caras. A primeira sessão é do... Olha aqui, já é uma sessão diferente. Do escrivão, do chefe secretário e do oficial de justiça. O artigo 50 diz: em cada juiz haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas da organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá no mínimo tanto os oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Interessante, né? Quantidade. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe da secretaria: 1. Redigir na forma legal os ofícios, os mandatos e as cartas explicatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar a ordem judiciais e realizar situações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas da organização judiciária. E 3. Comparecer às audiências ou não, podendo fazê-lo designar servidor para substituí-lo. 4. Incumbe ao escrivão e ao chefe de secretaria manter sob guarda sua guarda as responsabilidades dos autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto 1, 2, 3, 4 casos, 4 exceções, quando tenham que seguir a conclusão do juiz. Exceto com vista ao procurador, à defensoria pública, ao ministro público ou à fazenda pública. Esses caras não é são pessoas, né? Procurador, defensoria pública, ministério público ou fazenda pública. 3º, exceto quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. Eu não sei o que é um partidor. E também não sei o que o contabilista faz. E 4º, exceto quando forem remetidos a outro juízo em razão de modificação de competência. Olha aí, depois vem o 5º, das coisas que incumbe do chefe e escrivão. Chefe de secretaria e escrivão. 5º, que cabe ao chefe de secretaria e escrivão fornecer certidão de qualquer ato ao termo de processo, independentemente do despacho, observado as disposições referentes ao segredo de justiça. Bom, isso aqui tá em todo lugar. Normas, essa coisa de certidão tá em normas, tá nas normas da corregedoria, de corregerão, tá no processo, não, tá no processo penal também. Essa aí eu não sei se tá no processo penal, mas tá lá nas normas de corregedoria. Então vamos ler de novo. Fornecer certidão de qualquer ato ao termo do processo, independentemente de despacho, observar as disposições referentes ao segredo de justiça. Praticar os fatos meramente ordinários. Esse é o 6º, tá? Súmula 1 do artigo aí de escrivães e chefes de secretarias. O juiz titular editará até o ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Súmula 2. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação do pronunciamento. É cronológica judicial. Súmula 1. A lista dos processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Estão excluídos da regra do Caputo. 1. Os autos dos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser... Ih, minhas coisinhas estão caindo. Tá erradinho esse conteúdo aqui do livro. Totalmente errado. São excluídos da regra do Caputo. Os atos urgentes. Atos urgentes são excluídos. E também as preferências legais. Também são excluídos da regra dessa lista de processo. Quer dizer, você acha que essa lista está falando aqui da ordem judicial? Ordem que chegou à cronológica. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. Ou segundo as preferências legais. Súmula 3. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e das preferências legais. Súmula 4. A parte que se considerar proferida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 12 dias. Súmula 5. Constada preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração do processo administrativo disciplinar contra o servidor. Súmula 154. Incumbe ao oficial de justiça fazer personalmente citações, prisões, penhoras, arrestos. Caraca, ele faz tudo isso? O incumbe ao oficial de justiça. Incumbe ao oficial de justiça o quê? Fazer pessoalmente umas 6 coisas. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos, demais diligências próprias
do seu ofício, sempre que possível, a presença de duas testemunhas, certificando o mandato ocorrido com menção ao lugar, o dia e a hora. Segundo, executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Terceiro, o oficial de justiça entregar o mandato em cartório após o seu cumprimento. Quarto, auxiliar o juiz em manutenção de ordem. Quinto, efetuar avaliação quando for o caso. Sexto, certificar em mandato proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes. E quinto, na ocasião de realização do ato de comunicação que lhe for couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo. Entenderam-se silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, para terminar, o escrivão, o chefe de secretário e o oficial de justiça, os três caras que falamos aqui, que caem na prova, são responsáveis civil e regressivamente quando que eles são responsáveis civil regressivamente? Eu não sei o que significa regressivamente, meu amigo. Sem justo motivo, se recusaram a cumprir no prazo dos atos impostos pela lei ou pelo juízo que estão subordinados ou praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Acabou. Próximo vai ser o 188 ao 275. Só que não tem como ler tudo isso direto, porque isso aí vai dar uns 50 minutos de vídeo. Fulo. Então, do 158, da ideia ao livro 4 das processuais, título 1 da forma do tempo e do lugar dos atos processuais, capítulo 1 da forma dos atos processuais, seção 1 dos atos em geral. Bom, a gente vai lendo de capítulo a capítulo, porque tem muito artigo, cara.